Muito bem, aula 10, terminaremos o curso com 12 aulas, né? Daqui 2 semanas, e hoje devemos terminar a leitura, vamos dizer assim, ou dar uma olhada no texto. Nós vamos concluir o livro de Apocalipse hoje, e aí nas próximas 2 aulas nós vamos fechar o estudo, olhando a estrutura, olhando tudo que nós estudamos, tá certo? Na última aula, nós estudamos até o capítulo 19, que vai mostrar a destruição dos inimigos de Deus, né? Então foi explicado o capítulo 19 de Apocalipse, foi mostrando então a destruição da besta e do anticristo e do falso profeta, né? A destruição do exército que se levantou contra Deus e o seu povo, né? As pessoas foram mortas pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, que era Jesus. Então nós temos essa ilustração. E aí nós entramos no capítulo 20, que é onde nós temos o milênio, o polêmico milênio. Então nós entramos aí no capítulo 20, que vai fazer essa citação sobre o milênio. Então nós vamos ver agora essa parte, que é o que levanta uma série de questões sobre o sentido do texto, sobre o que quer dizer esses 1000 anos. Cadê? Olha só. Começa o capítulo 20, que diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, é descrito dessa forma. Depois vem falar dos vencedores, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade para julgar. Vi as almas dos decapitados, das testemunhas de Jesus, daqueles, que, bem como por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. E depois Satanás é solto. Tá? Versículo 7 aí que está em negrito. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E é descrito de novo uma guerra, uma batalha, a batalha de Gog e Magog. Eles marcham e tudo, só vem fogo do céu e destrói todo mundo, acabou. Né? Esse é o texto, então, que causa tanta questão, tanta discussão de o que significam esses 1000 anos. Aí você tem o pessoal, como... Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, nós já falamos sobre isso, os pré-milenistas, que eles creem que são 1000 anos literalmente, que o que vai acontecer? Jesus vem e acontece o arrebatamento, a igreja sobe. Depois disso começa a grande tribulação, em que se passam 7 anos. Depois de 7 anos, Cristo volta de novo, aí para acabar com essa terra, vamos dizer assim, e é estabelecido os 1000 anos, é destruído, vamos dizer assim, a ordem desse mundo, e Jesus começa a reinar. Ele começa a reinar por 1000 anos, sobre todo mundo. Depois de 1000 anos, literalmente 1000 anos, Satanás foi preso. Aí depois de 1000 anos, Satanás é solto,
as nações se juntam, né? Satanás seduz as nações e todos se juntam contra Cristo e o seu povo. E aí então, quando eles vão tentar isso, Deus destrói eles de uma forma completa, todo mundo morre, todo mundo é destruído, o diabo, o anticristo, o falso profeta, são todos destruídos, e vem o juízo final, os ímpios são julgados, acabou o mundo, vai chegar o novo céu e a nova terra. Que aí você tem a descrição dos próximos capítulos, o capítulo 21, que vai começar a introduzir então o fim dos tempos, aí já não tem mais juízo, é o novo céu e a nova terra, né? Essa é a visão pré-milenista e algumas outras visões, entendimento dos 1000 anos, que veem os 1000 anos como literais, tá? Eu diria nós presbiterianos, né? Claro, seguindo essa linha, eu até principalmente estudando, não creio nessa linha, não creio ser possível ver os 1000 anos como literais, e sim os 1000 anos como o reinado de Cristo, que ele já está reinando desde que ele morreu e ressuscitou. Ou seja, nós já estamos no milênio. E Satanás está amarrado. Ele está amarrado no sentido dele não poder atingir a igreja. Nós vamos ver isso agora. Nós vamos falar sobre esses pontos agora. Só um pouquinho. Eu vou mostrar aqui, né, alguns pontos. Até o que eu já introduzi aqui. Apocalipse 19, de 19 e 21, descrevem o fim desta era, o juízo final. Se você vê o finalzinho do capítulo 19, está falando sobre uma destruição já, sobre uma batalha. Jesus vem e destrói todo mundo, tá? Com o exército dele. Já se falou de uma destruição. Depois do capítulo 20, começa a se falar aí do diabo ser preso e ter os 1000 anos de reinados de Jesus. O que a gente entende? O capítulo 20 se retorna ao início dessa dispensação atual, dessa era. Vai começar a contar de novo a história da humanidade, vamos dizer assim, a partir de Jesus. E por que a gente tem base para dizer isso? Essa relação é semelhante à que vimos entre os capítulos 11 e 12, onde o capítulo 11 é concluído com o fim dos tempos e o anúncio do juízo final, e depois do capítulo 12 volta ao início da dispensação atual, mostrando o nascimento e glorificação do Senhor Jesus. Vocês lembram lá nos capítulos 11 e 12? Capítulo 11 vai mostrar lá o juízo de Deus, as trombetas, termina todo aquele juízo. Aí o capítulo 12 começa contando do nascimento de Jesus. Começa a falar da mulher que estava grávida e deu à luz um filho que vai reger as nações com cetro de ferro, uma descrição explícita de Jesus. E então está se mostrando, está se voltando a história. De novo, pelo estilo de Apocalipse, ele conta uma história, ele conta a história, a vitória de Cristo, depois ele vai contar de novo, só que em outro enfoque. Foi a mesma coisa que nós vimos nas trombetas, foi anunciada a queda da Babilônia. Mas só nas taças, depois das taças, você tem realmente, inclusive 2 capítulos, 18 e 19, falando da queda da Babilônia. Então depois você tem um foco, né? E agora nós estamos vendo, já foi falado de batalha em Apocalipse, e de batalha final. Ela está voltando agora, e nós vamos ver alguns detalhes aqui, né, com relação a isso. Dificuldades para um milênio literal. Alguns pontos, eu peguei esses pontos aqui do livro do Hernandes, o comentário dele em Apocalipse. Dei uma resumida em alguns só, mas basicamente é o que ele fala. E quais são as dificuldades para se ver este milênio como literal? Tá? Não existe em nenhum ponto no Novo Testamento qualquer ideia de um período terrenal após a segunda vinda de Cristo. Se você vê os 1000 anos como um reinado de Cristo na Terra, em que ele vai estabelecer o reino dele fisicamente aqui, com todo mundo, não existe nenhum outro lugar no Novo Testamento que possa dar qualquer ideia de que isso vá acontecer, né? Até pelo contrário, você tem textos que vão falar, depois que a gente morre, a gente vai para os céus, a gente vai estar com Cristo, ou ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então existe uma série de questões aí. Já vimos que em Apocalipse, um livro com tanto simbolismo, não é possível interpretar literalmente o milênio, principalmente nesse capítulo com tantos símbolos. Por exemplo, você leva literalmente que Satanás foi amarrado com correntes? Você vai levar isso literalmente?
Você vai levar todo o resto literal? Você tem como levar tudo literal? Principalmente no final do capítulo 20, né? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Como é que você me explica isso literalmente? Então, como é que você vai pegar literal os 1000 anos num capítulo que tem tanto símbolo? Como é que você vai pegar literal tantos outros textos, tantos outros números, tantas outras datas que já foram colocadas que a gente não consegue ver como literal no livro de Apocalipse? Então, essa já é uma outra questão. O Novo Testamento fala sobre uma volta de Cristo e não duas, porque os pré-milenistas veem como duas voltas, né? Jesus, ele vem, tem um arrebatamento, né? E daí depois de 7 anos ele volta de novo para estabelecer o milênio dele. Até, de novo, aí, né, a gente tem, como eu já falei aqui, antigamente a gente tinha aqueles adesivos para pôr no carro, né, em caso de arrebatamento, esse carro estará fora do controle. Tudo, porque como eu já até falei, né, tipo, tá cheio aqui como uma visão hollywoodiana, vamos dizer assim, né, do fim dos tempos. Os livros, Deixados para Trás, é toda essa visão, né? É a visão pré-milenista de que vai acontecer literalmente dessa maneira. O Coronel Eliseu, a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica, que foi essa igreja, era o Coronel Eliseu que estava falando, né? Então, há muito tempo atrás, eu tinha apenas 16 aninhos, né? Então faz muito tempo mesmo, e era o Coronel Eliseu, numa igreja presbiteriana, falando sobre a doutrina, sobre a visão pré-milenista, tá? Então não tem assim, não, nós somos presbiterianos, então eu tenho que ser amilenista. Não existe isso, tá? Essa é uma linha que a nossa igreja tradicionalmente segue, porque desde Agostinho, ele seguia uma visão amilenista, ele via o milênio como o reinado de Cristo na Terra como hoje, como sendo os dias atuais. Aí os reformadores, como Calvino, Lutero e outros, seguiram essa linha, tá? Então não tem nada demais você falar assim, olha, legal, obrigado Nelson, mas eu acho que vai ser pré-milenista. Tudo bem, tá? Estamos bem, continuamos sendo irmãos em Cristo e está tudo certo, tá? Mas a gente não vê base para isso, tá? O milênio é figurado como um reinado físico de Cristo na Terra, enquanto ele ensina que seu reino é espiritual. Isso para os pré-milenistas, eles veem o reinado de Cristo físico. Aqui na Terra vai ser estabelecido fisicamente e literalmente por 1000 anos. E a gente entende que Cristo está falando do reino dele, é um reino espiritual, né? O novo céu e a nova terra, inclusive, que é onde a gente vai chegar, é uma coisa espiritual, né? Continuando ainda essas dificuldades, pré-milenistas veem no milênio na Terra uma distinção entre judeus e cristãos, colocando os judeus numa categoria especial, o que nega o ensino do Novo Testamento de que há só um povo de Deus. E você tem alguns textos que vão falar disso, né? Então, porque algumas linhas, nem sei se são todas, porque acho que são algumas linhas do pré-milenismo, vem que, não, porque Deus tem um trato especial com Israel, e aí, de novo, você tem toda aquela mistura com o judaísmo atual, o judaísmo dentro do cristianismo atual, muito forte nos Estados Unidos. Esses dias eu vi mais uma confirmação disso, né? Como o judaísmo manda ali nos Estados Unidos. Estavam falando dessa história do Obama querer aprovação do Congresso para atacar a Síria. Daí o cara estava falando que essa semana o que acontecia? O Congresso voltaria essa semana do recesso. Só que daí eles iam voltar na segunda, na terça-feira é um dia santo judeu. Eu falei assim, como na terça-feira é um dia santo judeu, provavelmente o Congresso estará vazio. E não dará tempo do Obama conseguir a aprovação do Congresso. Para vocês terem uma ideia da influência do judaísmo nos Estados Unidos. E aí você sabe o porquê Israel é tão protegido, porque tem tanto dinheiro, porque é tão cuidadoso ali, né? E porque tem toda essa política, porque ali Israel e os árabes e os Estados Unidos no meio, pondo a mão em tudo, tem um monte de coisa por trás aí, né? E eu digo, existe toda uma questão religiosa por trás disso. Você tem grupos cristãos nos Estados Unidos que defendem que nós devemos cuidar de Israel. Como cristão, eu tenho que ir lá defender Israel,
eles não aceitam que você, como cristão, defenda a Palestina, ou diga que os palestinos têm que ter um lugar, né? É engraçado que você tem cristãos palestinos, igrejas na Palestina, né? Então aí você imagina a questão, essa dificuldade. Vamos adiante. Oi? E os... Não sei, dona Ema. Vamos lá, ó. A ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições, uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. Isso está em oposição ao que o restante da Bíblia ensina, né, de uma ressurreição apenas, porque se você vai ressuscitar no arrebatamento, você vai reviver, nascer no arrebatamento, daí as pessoas, inclusive eu acho que o próximo ponto, aqui ó, esse ponto já se junta com aquele. A ideia do milênio cria grande dificuldade de convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados, que você já ressuscitou e tudo, em convivência com homens ainda na carne. Como é que você vai conciliar você num corpo glorificado e Cristo vivendo com pessoas comuns, até que passe os 1000 anos e essas pessoas comuns entrem numa rebelião contra o povo de Deus? Então, mais alguns pontos para terminar. Como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo por 1000 anos e depois elas vão se rebelar totalmente contra ele, né? Então Cristo, ele não consegue reinar tanto assim, mesmo com o diabo amarrado, né? Ele reina e ainda assim o povo se rebela. Claro, aí você pode falar, né? Prova da pecaminosidade do ser humano, isso sim, né? Mas é uma coisa um pouco estranha. A cena descrita por João em Apocalipse 20, de forma alguma ocorre na Terra, é uma cena celestial. A gente entende que esses 1000 anos é uma visão celestial. Todo o ensino do Novo Testamento é de que o juízo universal segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda e só para os incrédulos. Então o que nós cremos? Quando Cristo falou, quando ele vem e vai ter o juízo final. Quando Jesus vier definitivamente acabar este mundo, todos os seres humanos vão ser julgados, vamos dizer assim, aí para começar um novo céu e nova terra. E não, Cristo vem e daí vai ter uma outra coisa. Você tem os ensinos da Bíblia que vão falar de uma única vinda e quando ele vier vai ter o julgamento, né? Então, agora, aqui alguns outros textos, né? Textos que apoiam a interpretação de que Apocalipse 21:3 refere-se à vinda de Jesus quando nasceu, morreu e ressuscitou, vencendo os poderes do mal. Ou seja, alguns textos que apoiam a ideia de que Apocalipse 20 volta a mostrar o início das eras, o início do reinado de Cristo, e o reinado dele começa quando ele morre e ressuscita. Quando ele ressuscitou, ele venceu o diabo. Vamos ver esses textos? Comecem a abrir esses textos aí para cada um ler um deles. Então, alguém vai ler para mim Mateus 12, 29. Outra pessoa abra em Lucas 10, 17, 18. Outro abra João 12, 31, 32. Outra pessoa vai ler Colossenses 2, 15. Outro Hebreus 2, 14. E mais um, 1 de João 3, 8. Quem encontrou Mateus 12, 29, por favor, leia. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar seus bens, se primeiro não amarrar o valente? Então, saquear a casa. Isso. O pessoal usa muito esse texto, Jesus está dando uma explicação, e eles entendem que Jesus está falando do que ele vai fazer com o diabo, porque isso aí foi quando os fariseus questionaram Jesus e falaram, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. E aí ele vai contar essa parábola e ele vai falar de espíritos malignos, e alguns entendem, vamos dizer assim, esse texto como Jesus falou, bom, para ele primeiro vencer, para ele destruir o reino de Satanás, que ele cita o reino de Satanás, que se Satanás estiver dividido contra si mesmo, seu reino vai se acabar. Então ele cita dessa forma, e ele falando, ele primeiro vai amarrar Satanás para vencer esse reino e tudo mais. Por isso que alguns usam esse texto. Lucas 10, 17 e 18. Então regressaram aos 70 possuídos da alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi
Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, Jesus falando, eu vi Satanás caindo do céu, porque eu estou vendo a derrota dele, ele está sendo derrotado. Eu vim aqui, inclusive a gente vai ler o texto de João, eu vim aqui para destruir as obras do diabo. Então eu vim aqui para prender ele, para amarrar ele, para acabar com ele, né? Porque Jesus está estabelecendo o reino dele. E ele fala isso, né? Quando ele fala também sobre os judeus acusarem ele de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, ele fala, olha, se vocês falam que eu expulso pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam seus filhos? Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, eis que o reino de Deus é chegado entre vós. Ele está falando, se vocês acreditarem, porque realmente está acontecendo, que eu vim pelas mãos de Deus, o reino de Deus chegou. Eu sou a inauguração do reino de Deus, né? João 12, 31, 32. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso. Então ele fala do príncipe desse mundo ser expulso, porque ele vai tirar da igreja, ele vai estar no mundo, até porque Apocalipse fala, se você for ver lá nos capítulos anteriores, Miguel, ele vence, né, o diabo e os seres celestiais, os outros anjos vencem, e o diabo é jogado para onde? Para a terra, né? Mas foi para a terra ou foi para o abismo? Veja bem, você tem símbolos em alguns pontos como em outros. Lembram da última aula? Que o mesmo símbolo o anjo interpretou como mais de uma coisa? Então, a coisa não vai pegar tudo quadradinho, tá? Mas Jesus está falando, e aí vai falar do príncipe desse mundo, né? Você vê 2 Coríntios 4:4, né? O Deus deste século, é como Paulo se refere, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, uma outra forma de falar do diabo, Jesus está falando, está na hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso. Então, aí Paulo falando da vitória de Cristo, Cristo venceu os seres, né, os demônios, ele venceu os seres, os poderes do mal, publicamente os expôs ao desprezo, né, triunfando deles na cruz. Então mostra aí a vitória de Cristo. Hebreus 2,14. Isso. Ele, pela sua morte, ele destruiu o diabo. Mas destruiu o diabo? Como é que o diabo está aqui? Ele destruiu, o diabo não tem mais poder algum para atacar a igreja. Ele não está mais livre, ele está restrito, ele está amarrado, né? Uma pessoa dando uma ilustração, né? Um cachorro amarrado, ele tem poder só até onde a coleira dele leva ele. Mas ele está restrito, ele não pode chegar até o povo de Deus, até o reino de Deus, ele não toca. Nós somos parte desse reino. Último texto, primeiro de João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso. Então, de novo, para destruir as obras do diabo. O que nós entendemos? Esse texto, quando está falando que o diabo foi amarrado por 1000 anos, está descrevendo espiritualmente, vamos dizer assim, o que aconteceu quando Cristo veio. Ele estabeleceu o milênio, porque o diabo foi amarrado por 1000 anos e Cristo começa a reinar por 1000 anos. Então, esses 1000 anos é uma figura de mostrar o reino completo de Cristo. Cristo, ele limita o diabo, prende o diabo, né? Ele é preso porque ele não pode mais atacar o povo de Deus. E Cristo estabelece o reino dele. O reino dele está estabelecido na terra por 1000 anos, né? Por um período completo. Nós todos, só nós somos a igreja de Deus, né? O povo de Deus. Temos as pessoas do mundo, vamos dizer assim, que elas não estão dentro desse reino ainda. Deus está querendo trazer eles para esse reino, vamos dizer assim. O Hernandes afirma, lemos em Apocalipse 12, de 5 a 17, que a expulsão de Satanás foi o resultado da coroação de Cristo, né? Porque Apocalipse 12, pessoal, está muito frio para vocês, a gente pode diminuir um pouquinho, aumentar um pouquinho a temperatura,
Você já mexeu um pouquinho para tentar aumentar aí, Felipe? Obrigado. Veja o seguinte, Apocalipse 12, de 5 a 17. Vamos lá. Aqui, assim como nasceu-lhe, pois, um filho varão, aqui é aquele texto que eu falei, do capítulo 12. Ele começa a descrever de novo o nascimento de Cristo, tá? E quando há o nascimento de Cristo, depois, logo em seguida, há a peleja no céu e o diabo ele é destruído. Tá? Então, a cena de Cristo nasce e o diabo é destruído está junto ali. Então, a gente pode seguir nessa mesma linha. Tá? Satanás está restrito em seu poder no sentido de que não pode destruir a igreja, nem pode impedir que os eleitos de todas as nações recebam o evangelho e creiam. Né? Vejam lá, alguém lê Efésios 2:2? É suficiente para a gente ver essa parte? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso. Nós andávamos debaixo da autoridade do diabo, vamos dizer assim, do poder, da influência do diabo. Então, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo ele está amarrado porque ele não tem como atuar nas nossas vidas. Tá? Ele está lá no mundo, mas aqui ele não pode atuar. Né? Por quê? Porque Cristo está reinando aqui. Nós somos o reino de Deus e Cristo está reinando. Né? A conquista de Satanás, narrado nessa sessão, tem um paralelo geral entre 12, 7 a 9, onde a mesma série de nomes mencionados aqui em 22 aparece de novo. É isso daqui, veja capítulo 20, versículo 2 e compara com o 12, 9. Vamos lá, eu já estou aqui no 12. Olha aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele seus anjos. Aí você vê que no 12, no 20, exatamente a mesma descrição. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Isso. O dragão, antiga serpente, o diabo, Satanás. Essa mesma descrição é colocada nos dois textos, né? E aí o que a gente entende? O que está sendo descrito ali, aquela destruição, o anjo Miguel lá e joga Satanás e os seus anjos na terra, é a mesma coisa que está sendo descrita aqui. Tá? É a mesma, é o único lugar, esses dois aqui, é o único lugar em Apocalipse que essa sequência de descrições do diabo batem, né? Nesses dois pontos, é uma forma da gente entender paralelos aí. A cena em Apocalipse 20, de 7 a 10, tem dois paralelos em Apocalipse 16, de 12 a 16, 19, de 17 a 21. Que nós entramos aqui, Apocalipse 20, a partir do versículo 7, vejam aí, vai começar a batalha, quando Satanás é solto. Porque o que disse lá no começo do capítulo 20, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quando ele é solto, ele junta todo mundo para fazer uma batalha contra o povo de Deus. Essa batalha já foi descrita 2 vezes. Quando se falou do Armagedon, no capítulo 19, tá? E já tinha sido descrito antes no capítulo 16. Sempre fala, né, de uma batalha final. O diabo junta todo mundo para uma batalha final. De novo, lá no 19, falou de novo de uma batalha final. Agora está se explicando num outro enfoque, essa batalha final. Diferente de você ver, se você for seguir literalmente o milênio, vai ter uma batalha final, que seria o que alguns falam da grande tribulação, antes de Jesus voltar. É uma batalha em que o diabo se junta e todo mundo se junta contra Cristo. Daí ele vem e acaba com tudo. Aí depois tem 1000 anos, aí tem mais uma batalha e Jesus vem de novo e tem outra destruição. Não, é a mesma batalha. É a batalha que foi falada, eles se reúnem no Armagedon, e tem a batalha de Gog e Magog, que é alusão a um texto aqui, Gog e Magog.
que aqui, ó, eu acho que aqui ele já vai explicar o que significa, ó. Alusão a Ezequiel 38 e 39, esses nomes representam aqui o conjunto das nações do mundo, que é uma profecia nos capítulos 38, está embaixo. É uma profecia em Ezequiel 38 e 39, que vem falar, então, sobre as nações do mundo, né? E seria um resumo, Gog e Magog é essa alusão. Isso que vale a pena pegar isso daqui para a gente entender o seguinte. Por que ele foi falar Gog e Magog? Por que ele não colocou as nações do mundo? Porque para quem esse livro foi escrito, era explícito quando ele falou Gog e Magog, eles sabiam muito bem do que se tratava. Eles sabiam muito bem o que significa Gog e Magog. Eles sabiam muito bem o que significa Armagedon. Então ele está usando o contexto deles, a linguagem deles, a visão de mundo, de vida deles, para expressar, para explicar, né? Ao invés de escrever literalmente. Então, é por isso que você está vendo ele usando o Gog e Magog. Se nós estivéssemos naquela época em que a carta foi escrita, seria muito mais simples para nós entendermos o livro de Apocalipse, né? Se a guerra for literalmente uma guerra na terra, então como é que Jesus mata com a espada que sai da sua boca, que fala o 19, 21? Fala que as pessoas foram mortas com a espada que sai da sua boca. O que é a espada que sai da boca de Jesus? É a palavra de Deus, não é? As pessoas são mortas, né, pela palavra de Deus. Por quê? Vem o julgamento, vem a pregação e as pessoas não se arrependem. Então, não dá para você pegar isso literalmente, tá? Jesus não está literalmente montado num cavalo, ele não está literalmente com uma espada, né? Ele não trabalhava em circo, que ele tira a espada, né, e começa a matar as pessoas. Tudo simbólico, tá? É isso que é importante nós entendermos. Ops. Sim, exatamente. E a palavra de Deus para uns é vida e para outros é morte, porque ela é tanto salvação e graça quanto juízo, julgamento, destruição, condenação, né? Então, a palavra é dessa forma, né? Se você crê, ela vai te dar vida. Se você não crê, ela vai te gerar morte, porque você ouviu o testemunho. E esse vai ser a condenação. Você ouviu, você sabe o que é a verdade e você não quis, você rejeitou, né? Até como a introdução do Evangelho de João: os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus até fala: se eu não tivesse vindo, pecado vocês não teriam. Ele fala para os fariseus. No sentido de, não é que eles não pecaram, Deus cumpriu totalmente, trouxe a salvação, e vocês não se arrependeram. Então, está explícito o julgamento de vocês. Não adianta vocês dizerem, tudo bem que eu sou pecador, mas o Senhor não fez nada para me ajudar, e o Senhor era o único que podia me ajudar. Não, eu fiz tudo. Vocês não quiseram, né? O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto, né? Nossa, olha que redundância, né? O Nielsen não prestou atenção no que ele escreveu. Será solto pouco depois do milênio, né? Ele será solto pouco depois, porque Satanás será solto pouco depois do milênio e por pouco tempo. O que significa? Que período é esse? Algumas perguntas que a gente pode levantar aqui. Significa um período de grande tribulação, de grande perseguição, do reinado do anticristo pouco antes da volta de Cristo. Então nós podemos entender, diante desses textos que sempre fala que no final vai ter uma batalha final, 3 vezes fala uma batalha final, dos poderes do mal se juntando com as nações para destruir a igreja, o povo de Deus, tentar destruir o Cristo, né? O que é destruir Cristo? É destruir o povo dele, porque o povo dele é o corpo de Cristo. Então o que acontece? O que a gente entende em Apocalipse é que ele realmente fala que haverá nos últimos dias um tempo de grande tribulação. O Apocalipse deixa isso claro, que haverá um tempo de tribulação, e de grande tribulação, de perseguição, de luta. Agora, o que se levanta é o seguinte: como será isso? Eu coloquei algumas perguntas para nós pensarmos como isso poderia ser. Deste fato, pesa a questão de como e quando será esse período. Quando que isso vai acontecer? Quando vai ser esse tempo final, em que está para Cristo voltar e haverá uma grande perseguição? E agora eu tenho as perguntas aqui. Vai aparecer um líder político mundial? Seria possível isso? Imaginar, porque
A figura que é dada do anticristo é de um poder político. O 666 significava lá, né, o Nero César, o imperador, então está se falando de poder político. Até em contraste com o poder religioso e espiritual que vai ser o falso profeta. Por isso ele é chamado falso profeta. Ele é uma figura religiosa, ele é um profeta, mas ele é falso. Então, como poderia, imagine hoje, nos dias de hoje, como seria o surgimento desse anticristo? Como isso seria possível? Seria como é que é o presidente, diretor-geral da ONU? Né? Seria o presidente da União Europeia? Né? O presidente dos Estados Unidos? Né? Como seria isso? Seria um poder único, dominando o mundo todo, né? Seria o presidente da China, né? Não tem presidente, primeiro-ministro, talvez, não sei como funciona lá. Né? Como seria esse líder mundial? Como nós poderíamos visualizar isso nos dias de hoje? Né? Um líder religioso mundial que levaria todos a se filiarem ao líder político? Seria dessa forma que aconteceria? Nós teríamos talvez alguém super carismático, consenso no mundo de que ele seria alguém aceito por todos, ou pela grande maioria, menos pela igreja, claro, e que levaria muitos a se filiar, ou a se juntar, ou a apoiar esse grande líder político. Seria dessa forma? Eu estou levantando perguntas. A perseguição seria aberta contra o cristianismo? Só contra o cristianismo? E eu perguntei isso pelo seguinte: você vê hoje, está crescendo, nós estamos no pós-cristianismo. Né? O mundo foi cristianizado e viveu debaixo da cultura judaico-cristã. E aos poucos isso está indo embora. O que pode mudar com o tempo também, principalmente quando a gente vê a história da igreja, você tem grandes avivamentos e que a igreja vai acabar daqui a pouco. De repente vem um grande avivamento e muda tudo. Né? Ou não, pois não. Exatamente. A própria ideologia que não está formando, assim, globalizada mesmo, não uma pessoa em si, mas um modo de ver a vida. Exato. Exatamente. Então, eu também estou questionando isso, entendeu? E é isso que a gente tem que pensar, como nós conseguiríamos ver, e de repente é isso, não é uma figura, né? Mas é uma filosofia. Que às vezes pode ser até representada em uma figura, mas é uma filosofia de vida, que vai exatamente em contraponto ao cristianismo. O que nós vemos muito claramente hoje em muitos, né, pequenos grupos, né, e às vezes você pode ter grupos anticristãos ou grupos ateus, mas às vezes muito mais difícil que ateu, é um grupo anticristão. Né? Às vezes você tem ateu que fala assim, você quer ter sua religião, o problema é seu. Eu só quero viver minha vida e eu não acho que Deus exista. Né? Você tem os ativistas. Então, é exatamente isso que eu estou questionando aqui. Como nós poderíamos imaginar no mundo hoje, né, se nós imaginássemos, vamos supor, Cristo está para vir, há uma grande perseguição, haverá o anticristo, e um falso profeta, como nós poderíamos imaginar no mundo de hoje isso acontecendo? E de repente, é como você está falando, será que não é uma filosofia de vida que, consenso no mundo, né, a grande maioria do mundo adotaria, né, mesmo que começasse sutilmente, e é esse que é o ponto, começa sutilmente e depois começa a virar leis nos países. Né? Na época que a gente se converteu, falava-se que esse líder político poderia ser simbolizado numa pessoa ou no sistema, iria dominar o mundo através do código de barra. Então, agora o código de barra já perdeu a graça. A gente poderia comprar ou não. Isso, eu lembro disso. Negar Cristo ou morrer de fome. Então, assim como hoje em dia, inclusive hoje tem um pessoal que já segue para o chipzinho que vai ser do tamanho de um grãozinho de arroz, que vai ser colocado aqui debaixo da pele,
e aí você tem identificação de tudo. Passa-se o tempo e você tem sempre uma coisa que o pessoal acha que, bom, agora chegou o fim, é isso que vai dominar o mundo. E o que a gente tem que tomar cuidado é para não parar nessas especulações. Eu posso até ver. Olha, se for o código de barra, a gente vai ver. O que você vai fazer? Você vai descobrir, não use código de barras, né? Pega a sua Bíblia que tem código de barras, né? Eu não posso comprar nem Bíblia agora, né? Mas o que nós precisamos entender é como isso seria possível. Ver literalmente, e eu estou levantando essas questões exatamente para a gente se perguntar assim. Então, vamos supor, se fosse a questão do código de barra, eu estou querendo ver agora que o 666 é algo físico, que o sinal na testa é algo físico. E nós já vimos que, em contraponto com o selo da besta, estão selados em Cristo Jesus. O nosso selo é físico? É espiritual. Você não é selado com o Espírito Santo fisicamente, você é espiritualmente. Será que isso também não é um selo espiritual, ou seja, é uma filosofia adotada, né? Então é tudo isso que a gente tem que olhar. O problema de Apocalipse é quando eu começo a querer pegar todas essas figuras que o livro mostra e trazer no mundo literal. Esse que é o perigo. Porque se você for colocar literalmente todas essas coisas, é difícil, entendeu? Então, é por isso que eu estou aqui só levantando perguntas. Eu não estou aqui para... É só nós começarmos a imaginar como poderia acontecer esses dias finais, como poderia ser esse anticristo, esse falso profeta. Poderia ser uma filosofia e não uma figura? Será que no mundo hoje nós conseguiríamos achar uma figura que desse consenso no mundo todo? Ou nós poderemos chegar num ponto em que o mundo vai se tornar arreligioso e vai se levantar contra a igreja. E aí é uma doutrina adotada, né? Aí você imagina, e as outras religiões? Será que as outras religiões vão acabar e vai ficar só o cristianismo? Então é difícil a gente conseguir imaginar, mas é só fazer esse exercício para pensar como poderia ser esses últimos dias de grande perseguição contra a igreja. Né? Em cima do quadro apresentado em Apocalipse. Seria em nível mundial? Todas as nações estariam juntas contra o cristianismo? Seria isso? Eu estou perguntando isso pelo seguinte: nós estamos pensando, vai vir um dia de grande perseguição. Mas nossos irmãos no Sudão já estão vivendo dias de grande perseguição, de morrer. Nós temos histórias de gente no Egito, de cristãos no Egito sendo decapitados, o pessoal está lá cortando a cabeça dos cristãos, queimando a igreja. Será que é isso? Mas eles estão na grande tribulação e a gente não está? Eu não estou aqui para dar resposta e dizer se isso está certo ou está errado. Eu quero que nós façamos esse exercício, porque esses últimos dias antes da vinda de Cristo, nós temos em Apocalipse algumas descrições, mas é difícil realmente a gente entender como isso poderia se processar, né? Poderíamos ver isto atuando hoje? Podemos ver a humanidade caminhando para esse quadro, talvez? Uma filosofia, a forma de vida em que vai se tornar anticristã? Eu acho que esse exercício nós temos que fazer e nos perguntar. Eu não tenho uma resposta, não, vai ser desse jeito. É desse jeito, vai acontecer assim, não é simples assim. De certa forma, e eu só para encerrar essa parte, era dizer o seguinte: de uma forma, nós poderíamos dizer, não está faltando mais nada para Cristo vir e acabar esse mundo. Porque filosofia contra desse mundo, tentando destruir os poderes da igreja, os valores da igreja, já existem hoje. Perseguição em grande parte do mundo cristão, em grande parte da igreja cristã, já existe hoje. Você tem na época do comunismo na Rússia, tantas histórias de milhões de cristãos morrendo, milhares, né? Não posso dizer milhões. Na China, quantos foram mortos por serem cristãos? Ainda hoje, o que tem na China, tirando as igrejas credenciadas, que dizem que são credenciadas porque tem espias ali dentro, você tem um monte de igreja no subterrâneo. O que mais tem de chineses cristãos estão em igrejas ilegais, vamos dizer assim, né? E nos países muçulmanos, em tantos outros lugares, para a gente não correr o risco de achar que cristianismo é esse mundinho que a gente vive. Coreia do Norte, né? Mas também nós não podemos excluir que nós somos parte do corpo de Cristo, né? Nós temos que equilibrar as coisas. Então,
E agora chegou a sensação sensacionalismo, a sessão sensacionalismo, né? Mas antes de mostrar aquelas imagens, né? Na última aula nós fizemos bastante sensacionalismo, foi super legal, né? Sobre a prostituta, sobre Roma, sentada sobre 7 montes, vimos tudo isso daí. Mas eu quero seguir o livro de Apocalipse, que nós vamos chegar no novo céu e na nova terra, né? Porque vem o juízo de Deus, e aí, Satanás é solto e derrotado. Capítulo 20. A partir do versículo 11, vem o juízo final, tá? Vi um grande trono branco, né? E aquele que nele se assenta, e aí vai começar o juízo final. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. E olha só, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, ou o Hades, entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não é impossível colocar isso em termos físicos, a morte e o inferno. O que se entende aqui, o que a gente pode entender? Antigamente, às vezes, primeiro, o inferno era o lugar em que as pessoas iam ficar ali, atormentadas, até chegar ao juízo final. Chegou o juízo final, o inferno e todo mundo estava dentro dele, foi jogado para a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. É isso que está sendo descrito. E o inferno e a morte estão simbolizando aqui todo mundo que foi condenado, né? Todo mundo que foi destruído. A morte, em muitas culturas ali em volta, era visto como uma figura também, né? Então era tipo assim, inclusive até hoje, né, tem na cultura a morte com a foice, né? Eu vim te levar, né? Porque agora você é propriedade minha, eu vim, né, ceifar você. Então essa figura, então por quê? Está sendo descrito aqui não só que as pessoas foram julgadas, mas está sendo descrito que não existe mais morte. Deus está destruindo a morte, porque no novo céu e na nova terra não existe mais morte, não existe mais destruição, não existe mais lugar de condenação. Deus não está só acabando com os ímpios, porque, inclusive, se você ver alguns versículos antes, o anticristo e o falso profeta já foram para o lago de fogo e enxofre, não foram para o inferno, foram para o lago de fogo e enxofre. E Satanás foi jogado lá também. Agora todos os ímpios e a morte também é jogada lá, porque ela está sendo destruída também. Agora, se você colocar ali também, então quer dizer que a morte passou pela segunda morte? Né? Isso são símbolos explicando o que está acontecendo. Deus está acabando com a morte. É isso somente, tá bom? Não fique tentando fazer especulações. Esse pequeno período, né? Isso. Jesus veio, vamos supor, o mundo se rebelou, ou vem essa luta contra a igreja, Jesus vem, acaba esse mundo, é julgado todo mundo, o diabo, todo mundo, a morte, o inferno. Por que o inferno está sendo jogado no lago de fogo? Porque não vai ter mais lugar para ninguém para se condenar, para se mandar para o inferno. Então o inferno está sendo destruído também. Tudo está sendo jogado para o lago de fogo e enxofre. Tá? Acabou, agora novo céu e nova terra com os gemidos. Tá terminado, foi julgado. Que é o que começa o capítulo 21, o novo céu e a nova terra. E aí nós temos, né, o novo céu e a nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Aí você fala assim, no paraíso não vai ter mar, eu não vou fazer surf, né? Eu não vou poder, não vai ter praia. Simbolismo, o mar simboliza o caos, né? Você vai ver lá nos Salmos, né? Quando vierem as grandes águas, elas não te afogarão, porque o mundo, talvez traumatizado por um dilúvio da Arca de Noé, eles ficavam com medo. Você vê em vários salmos sobre as grandes águas, o medo das águas. A água é símbolo de caos. Por isso que o Leviatã vivia no mar. Por isso que você tem o profeta dizendo que os nossos pecados serão lançados nas profundezas do mar, porque lá é o lugar de caos, de destruição, de morte. Por isso está se falando que não vai ter mar lá. Não é que Deus não gosta de mar.
tá? Não é que literalmente não vai haver mar no novo céu e na nova terra, porque você nem sabe como vai ser, tá? De novo, eu só quero mostrar aqui, né? Porque vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não vai haver luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí nós temos um monte de símbolos, tá? E eu queria ver se a gente rapidamente passa por eles. Que horas são? Alguém tem horas? Já está chegando a nossa hora. Olha só, disse ainda mais: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao vencedor herdará essas coisas, mas vamos adiante. E aqui, ó, tá vendo que isso aqui é uma advertência. Todos esses aqui, incrédulos, abomináveis, adúlteros e tudo mais, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que já foi, tá? A saber, a segunda morte. Isso aqui é só um discurso, não está falando que tem mais gente para ir para esse lugar, tá? Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Me transportou em espírito até uma grande elevada, daí ele vai mostrar a nova Jerusalém. Versículo 11, ele vai começar a descrever a nova Jerusalém, tá? Com uma série de coisas, de pedras e tudo mais, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Primeiro, vai falar que não existia sol, não existe mais terra. Como é que ele está falando leste, oeste, norte e sul? Porque ele está tentando colocar em termos físicos aquilo que ele está vendo espiritualmente, não leve literalmente, mais uma vez. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E outra coisa, como é que você vai falar da muralha da cidade, né? Medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais, né? Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade. Agora você pensa o seguinte: como é que você coloca na sua mente, em termos físicos, uma cidade cúbica que tem muralha? Tá? E outra coisa, para que muralha se não tem mais inimigo? Então não leve isso literalmente. Ele está dando símbolo. O que significa muralha? Proteção. É isso que ele está querendo dizer, tá? Que é proteção. É a forma como uma cidade existia naquela época, com muralha. Então ele está descrevendo a forma como o pessoal podia entender o que significava aquilo. E aí ele vai falar das pedras preciosas, de como é tudo isso. E olha só, né? Aqui, ó. Esse seria o tamanho da Nova Jerusalém. E aí o pessoal, um cara no site falou que a Nova Jerusalém vai ser na Lua, porque bate isso daqui, ó, o diâmetro de tantos estádios lá, tantos milhares de estádios, é gigantesco o negócio, seria do tamanho da Lua, né? Eu vi umas fotos, umas imagens muito legais aqui, ó, 1.500 milhas quadradas, né? A senhora queria falar? Quarta-feira, o pastor Hernandes falou exatamente da Nova Jerusalém. Ah, é? Ele escreveu esse texto. Ah, é? Sobre ela ser quadrada, etc. Então, e tudo isso, ela vem como um simbolismo, né? Vem mostrar que é uma cidade perfeita, uma cidade com um formato perfeito, e você não pode levar literalmente essas coisas, né? Essa aqui seria uma imagem, né, uma outra visão, aí seria diferente, já não é mais um quadrado aí, né? Um lugar que habitaria ali, ficaria em cima da terra. Tudo isso são símbolos, né, ideias. O que você não pode pegar, como algumas pessoas dizem, a Nova Jerusalém vai ser na Lua, Deus vai destruir a terra e Deus vai fazer a Nova Jerusalém na Lua, né? Aí você começa a ver umas coisas que se tornam fora do normal, que eles descobriram que é exatamente, né, a 1.500 milhas quadradas dá exatamente isso, essa dimensão da Lua. Aí você já, né, se você gosta então de
Se você curte uma especulação, vá adiante, né? E esse que é o duro. Às vezes o pessoal fica gastando tempo com essas especulações e aí você perde tempo com isso. Uma coisa que o pastor Hernandes falou com relação ao tamanho desse quadrado significa que ela não tem distinção. Ela é homogênea. Não como aquela daí, eu também com aquela referência. Quando ele era pequeno, falava que se você não fizesse alguma coisa, você não tinha tijolinho do céu. Não morar em mansão e não morar em casebre. Então essa referência dela ser quadrada, igualzinha, significa uma distinção. Legal isso. Até foi bom você ter falado disso, né? O pessoal falando de morar, né? O Cristo fala que ele vai fazer morada pra gente, para onde ele estiver, nós estejamos também. E o pessoal começar a imaginar, né? Meu galardão, aí eu já começo a colocar o meu mundo capitalista lá nos céus, né? Então se eu for mais crente e ajudar, eu vou ter mais, eu quero ser mais no céu, né? Então, vou ter um Camaro celestial e tudo mais, aí você começa a cair para uma linha totalmente fora do que realmente está querendo dizer. Então, Apocalipse, ele termina com a descrição do novo céu e da nova terra. Gente, vocês veem que eu não estou gastando tempo em ver os detalhes, porque eu quero que a gente olhe para o sentido realmente do texto. E você tem, então, a cidade não vai precisar de sol, nem de lua, para darem sua claridade, pois a glória de Deus ilumina e o cordeiro é sua lâmpada. E você tem mais algumas coisas, como por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, a árvore da vida. 12 frutos dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Como a árvore precisa... Por que a gente precisa ainda de folha para curar os povos? Se não existe mais morte, se não existe mais inferno, se não existe mais condenação. Ora, ele está pegando de novo símbolos do Antigo Testamento. Você tem texto, nem sei se esse comentário aqui, aqui, ó, Ezequiel 47:12, eu acho que é esse. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E isso é extremamente típico de literatura judaica, porque tem o termo remédio, ele pode citar algo sobre cura, sobre remédio lá, fazendo alusão a um texto. Então, quando ele falou que é para a cura dos povos, ele está querendo chamar a atenção ao texto de Ezequiel, de certa forma dizendo, aí vai se cumprir, vamos dizer, o que está sendo falado nos profetas. Ele não está querendo dizer literalmente, vai ter povo lá, vai ter uma turminha de segunda categoria que vai precisar de cura. Tá? Então não leve literalmente isso, não vai mais haver maldição, e todas essas outras coisas são descritas aí. Terminamos o livro, tem alguns textos aqui que falta a conclusão do livro, a conclusão realmente, que vem algumas admoestações, tá? E nós vamos ver isso na próxima aula, que a gente termina, como já passou o tempo, a gente vai terminar por aqui. Eu vou falar desse finalzinho e a gente vai começar a falar então da conclusão do estudo, olhando o Apocalipse como um todo e vendo alguns pontos sobre a interpretação do livro. Tá certo? Vamos nos colocar em pé? Eu queria fazer uma errata aqui da última aula. Porque na última aula eu falei para vocês, estava contando sobre o mito da Europa, né, com Zeus. Quem esteve na última aula, sobre o que aconteceu, que há alguns símbolos no mercado comum europeu lá, que tem uma mulher sentada sobre um touro, alguns veem isso como a prostituta sentada sobre a besta e tudo mais, e ali eu falei que o mito diz que quando Zeus violentou a Europa e teve o filho Mino, no meio da aula, nessa parte eu falei que dela veio então os que popularam a Europa. Eu não achei referências claras para isso, então eu estou retirando a minha palavra sobre essa parte de que realmente dela, a mitologia diria que dela vieram esses povos, né? Continua falando a Europa como símbolo ali daqueles povos, mas eu não posso dizer diretamente que a mitologia diz que dela descende os europeus, tá certo? Vamos orar?